coraçãozinho tá daquele jeito hoje. 7 partidas abrem hoje a 32ª rodada do Brasileirão. Sem Hugo Souza, que sentiu dores na coxa, o Corinthians encara o preocupado Bragantino longe de casa, sonhando com a pré-Libertadores. Em Salvador, o meu Inter faz duelo de 6 pontos com o Vitória na luta contra o rebaixamento. No Newton Santos, um clássico entre Botafogo e Vasco. Em Minas, o Galo, que esboça a reação no torneio, recebe o Bahia cheio de mistério. No Sul, o Grêmio tem encontro com o Cruzeiro, que ainda sonha com o título. Na Vila, São Paulo e Flamengo se enfrentam com dúvidas e desfalques. Em Fórum de Técnicos no Rio, Leão e Oswaldo de Oliveira criticaram a presença de treinadores estrangeiros no Brasil na frente de Carlo Ancelotti. Já o Palmeiras, que encara o Santos amanhã, homenageou Abel Ferreira pelos 5 anos à frente da equipe. Hoje estamos aqui em nossa casa para uma justa homenagem ao nosso treinador Abel Ferreira pelos 5 anos aqui à frente da nossa equipe. É um misto de muitas emoções, de grandes euforias, de algumas frustrações, grandes vitórias, grandes desilusões. Eu acho que o futebol acaba por ser um pouquinho mágico exatamente por isso, porque te provoca essas emoções. E se vos dissesse que pensava que ia durar 5 anos, estaria a mentir. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Como o Leão falou, eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na seleção. O Red Bull é um time sempre muito complicado de enfrentar. Acho que a ideia deles de jogo é uma ideia muito interessante. Nós sabemos dos pontos fortes que ele tem, mas também sabemos da capacidade da nossa equipe, sabemos que é capaz de vencer lá, como já vencemos esse ano. Campeonato Brasileiro ainda pela frente, jogos para poder disputar e cada vez mais estar ali brigando por esse título que a gente também quer conquistar. É, uma rodada eletrizante vai começar, 32ª rodada da Série A. Eu tô tensa, nervosa, estressada, sem muita esperança, mas tudo bem. Não tenho medo em afirmar. É jogo perigosíssimo, Vitória e Inter. Bom, quero saber como está o ânimo, o espírito e a convicção do meu amigo Cicinho. Cícero João, aquele bom dia especial. Teremos São Paulo e Flamengo logo mais na Vila Belmiro. O São Paulo pode aprontar? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Olha, a minha crença é não que o São Paulo somente possa surpreender, mas que vai surpreender. Porque eu tô botando fé no meu tricolor paulista, Renata. Essa noite vamos ter uma grande surpresa tricolor na Vila Belmiro. Ai, antigamente se falava, lembra, na sandália da humildade, você lembra disso? Acabou, né? Eu estou com ela hoje. Você tá. Quero pedir a sua ajuda, Rona. Olha, bebida Renata. Eu quero pedir a sua ajuda hoje diante do Bragantino. É necessário que o Corinthians tenha uma noite feliz, bem executada, um resultado positivo. Será que eu posso confiar? Bom dia. Bom dia, menina Renata. Bom dia, seus cavalos. Eu gostaria de chamar o Negão para aquela música que Qual segura, né, Negão? Porque é a que mais possa... Será que ele tem? É o que possa te ajudar hoje, é segura. É essa que pode te ajudar hoje, porque lá no Barradão, contra o Vitória, e o Vitória necessitando... Não, mas e Corinthians, Bragantino e Corinthians? Então, Bragantino e Corinthians pode até te dar um alento aí, porque eu acho que o Coringão vence, porque hoje vai estar jogando o Neuer lá no Bragantino, hoje vai estar o Ronaldinho Gaúcho, vai estar porque eles... Contra o Corinthians eles jogam muito. Então o Corinthians vai jogar contra essa turma hoje. Agora você, bebida Renata, Negão! Solta, Negão! É isso, menina Renata, é isso. Não melhorou muito aqui o meu astral. Edu Dracena, o cara que tá no topo do programa, líder do Brasileiro, finalista da Libertadores e agora, só pra complicar um pouquinho a sua vida, bem pouquinho, tem de um lado o Palmeiras, de outro Santos, clássico.
amanhã pelo Campeonato Brasileiro. E agora, Edu, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. O Cicinho tá ficando muito perto de mim, assim. Você viu a confiança que ele tá? Já tá achando que Eu tá acho que eu lá tô em passando cima. essa Mas hoje você confiança depende pra de mim ele, também, entendeu? viu? Tô passando essa depende Olha, de mim hoje. não vem que não tem, você vai ter que torcer hoje pro São Paulo. Vamos lá, hein? Isso, amigo. Hoje é amigo. Mas, Renata, falando nesse jogaço, né, entre Palmeiras e Santos, o coração bem dividido realmente, histórias nos dois clubes, mas eu acredito principalmente que será um grande jogo. A vitória do Santos, meu. Calma, haverá surpresas. Haverá Edu, surpresas. eu vou fazer igual fizeram Oswaldo de Oliveira e Leão. Vou falar na sua frente. Eu estarei do lado palmeirense. Mas, haverá surpresas, calma. Fica até o Santos é final. meu inimigo na Fica tabela. no final do programa. Tá ligando no Jogo Aberto, tá ligado na gente. Daqui a pouquinho, 32ª rodada da Série A. Vamos falar da saia justa, produzida entre Emerson Leão, Oswaldo de Oliveira e Carlo Ancelotti, gente. Bom, antes, estamos na vibe da Fórmula 1, a semana mais especial do ano aqui em São Paulo. Chegou a principal categoria do automobilismo mundial. Está desembarcando em Interlagos e quem acompanha tudo sempre de perto, conhece o assunto, está muito acostumado com os bastidores, é o Thiago Fagnani, que está ao vivo aqui no Jogo Aberto com a gente. Fagnani, aquele bom dia bem veloz, bem especial e bem animado, hein? É isso aí, Renata. Um bom dia mais do que animado. Começou a grande semana do ano. Estamos aqui em Interlagos. Primeiro quero mostrar para vocês um detalhe, que é um detalhe técnico da pista muito importante. Nós estamos na reta dos boxes e o asfalto da reta dos boxes, ou seja, mais ou menos ali da curva do Café até o início do S do Senna, todo este asfalto foi trocado para esta etapa, né? Então lembrando que no ano passado o asfalto da pista toda foi trocada, para este ano e este trecho da reta principal o asfalto foi trocado. Tinha ali uns bumps, algumas coisinhas, então o pessoal trocou para deixar tudo nos trinks. Agora estamos entrando no pit lane. Aqui onde os carros passam, aqui onde os mecânicos trabalham, né? A gente consegue ver, os mecânicos trabalham nos boxes, claro. A gente consegue acompanhar aqui e vamos mostrar para vocês um pouco da baguncinha. Aquela baguncinha, a baguncinha que a gente gosta, né? Claro, muitas caixas, muitos containers. A gente tá vendo aí um monte de pneu, peças de alguns carros. Os carros, claro, completamente desmontados até o momento. Ó, Rafael Pinotti tá mostrando. Ó, pneu macio, pneu médio, mas o pneu azulzinho, aquele pneu de chuva, será utilizado. As equipes estão trabalhando, agora não é possível ver, porque eles tampam as entradas dos boxes, mas sempre tem uma frestinha, né? A gente está na frente da Mercedes aqui, dá para ver o pessoal trabalhando ali no carro do Kimi Antonelli, ó, olha a destreza do Rafael Pinotti, ou seja, são as equipes, aqui é a Mercedes, mas todas as equipes estão montando aqui todas as estruturas de boxe e, claro, montando as estrelas desta semana, que são os carros mais rápidos do mundo. E este GP de São Paulo 2025 é muito especial. Afinal, desde 2017, um brasileiro não corre pela Fórmula 1 nesta pista. E chegou a hora, chegou a vez de Gabriel Bortoleto, que, claro, não esconde a emoção por correr diante de seus torcedores após tantos anos, um brasileiro não correndo aqui pela Fórmula 1. Vamos ouvir. O fim de semana será muito especial para Gabriel Bortoleto. Pela primeira vez ele vai correr diante da torcida brasileira na Fórmula 1. O ano de estreia tem sido de aprendizado e bons resultados também. Depois de um começo difícil, a Sauber evoluiu e Gabriel mostrou serviço. Já pontuou em 5 GPs e teve um 6º lugar na Hungria como melhor resultado. Na última prova no México, Bortoleto fez belas ultrapassagens e chegou em 10º. Mais um pontinho para ele. Um ritmo de corrida excelente, a gente cuidou muito bem dos pneus também e tirar o chapéu também para a equipe. Estou muito confiante para o Brasil e não vejo a hora de pilotar na frente do meu país.
Desde que Felipe Massa correu em Interlagos em 2017, a torcida não vê um brasileiro em casa. Com Gabriel Bortoleto na pista, os fãs vão ter muito o que torcer e festejar. Gente, que deselegante, hein? O que aconteceu ontem num fórum de técnicos brasileiros, no qual estava presente o técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti. Os brasileiros que foram ao palco, Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira, resolveram se posicionar contra treinadores estrangeiros aqui no país, na seleção, e criaram aquela saia justa desnecessária. Climão entre comandantes. Vexame que foi dado. Um evento promovido pela CBF que contou com a presença de treinadores, ex-técnicos e o comandante da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, deu o que falar no Rio de Janeiro. A polêmica começou depois das falas sobre estrangeiros de Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira na frente do técnico italiano. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado, nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na seleção. Mas eu confesso a vocês que não tem jeito, tem que ser um estrangeiro, então eu torci para ser esse senhor. Torcia. Digo, não tem jeito. Não tem jeito. Então que seja o Carlo Ancelotti. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e quando, é claro, o Ancelotti foi embora, depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. As declarações de Leão, que recebeu inclusive uma homenagem das mãos de Ancelotti antes do discurso, e de Oswaldo de Oliveira, geraram um mal-estar durante o evento. Então eu quero colocar aqui publicamente o meu repúdio ao Oswaldo Oliveira. A forma com que ele se comportou aqui de forma inadequada. E estou falando isso porque ele gerou um grande problema institucional para a gente. Nós estamos aqui desde a hora que começou, eu estou aqui no telefone, inclusive sentado. A diretoria da CBF, com toda razão, com 100% de razão, se sentiu atingida pelo vexame que foi dado pelo que ele está sendo na empresa. Estou dividindo isso com vocês porque eu não sou de ficar vendo uma coisa que foi tão planejada, com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto empenho, ser perdida por falta de um comportamento inadequado. O presidente da federação, Wagner Mancini, tentou amenizar a situação. A partir do momento em que você tem um fórum democrático, tudo pode acontecer. É importante até na fala do Leão que ele reconhece, e ele mesmo diz que reconhece, e que do café até o fórum, até a fala dele, ele mudou de ideia. Então isso mostra também que uma conversa entre eles fez de certa forma que ele enxergasse dessa forma. A fala do Oswaldo também é uma fala forte. Eu acho que nós estamos num lugar onde as pessoas se sentem confortáveis para falar o que sentem, o que estão passando. Já a CBF não recebeu bem as declarações dos ex-técnicos durante o Fórum de Treinadores. A entidade teria considerado as falas como deselegantes. Segundo a organização do evento, o próprio treinador, Carlo Ancelotti, teria sugerido que o fórum acontecesse na sede da CBF. A força do treinador brasileiro, que tenho que ser honesto, não é tão forte. Porque uma das primeiras coisas que escutei
que no entiendo, ¿por qué el entrenador brasileño no puede entrenar en Europa? Significa que es un poco a figura, es un poco fraca. Entonces, creo que es muy importante trabajar juntos, todos los entrenadores, para que la Federación Brasileira de Treinadores de Fútbol sea fuerte. Depois da polêmica, Oswaldo de Oliveira disse que as falas faziam parte de um contexto maior. O grande problema são as edições e principalmente as edições mal intencionadas. Eu fiz um discurso de 12 minutos. Se tiver que vir um estrangeiro, que venha o Ancelotti, que é o melhor de todos. E quando ele partir, outro brasileiro volte para o lugar dele. Espero que não haja uma edição agora do que eu estou dizendo, porque foi assim que eu falei. As pessoas precipitam, botam o que querem para criar polêmica. Foi isso que aconteceu. Tá, vamos lá. A seleção brasileira vem tentando há anos e anos, com praticamente o mesmo padrão de treinadores aqui do nosso país. Não ganha mais uma Copa, tem resultados que antes eram inimagináveis. Tentou Dorival, Diniz, de repente vem um cara que já ganhou títulos na França, na Inglaterra, na Itália, na Alemanha. O cara que estava dominando no Real Madrid foi o escolhido para ser o técnico da seleção brasileira. E a gente ainda está com essa discussão de se, pode ser um estrangeiro. Não, mas ele não fala o nosso idioma, ele não nasceu aqui. O que a gente quer é excelência no futebol, potencializar os nossos talentos, que jogadores competentes tenham a chance de representar o nosso país e eles têm que ser liderados não simplesmente apenas por um brasileiro. Discutimos isso anos e anos. Ronaldo era contra, Denilson, que trabalhava aqui, era contra. Tive discussões homéricas com vocês e eu nunca enxerguei nacionalidade como um fator preponderante para ser ou não ser o técnico do Brasil. Hoje estamos com o melhor ou um dos melhores do mundo aqui. E aí o cara vai lá, se propõe a homenagear treinadores brasileiros, participar de um evento, dá o ar da graça, tá no palco e, de repente, tem que ouvir. Tomara que ele não tenha entendido que nessa hora o português dele tenha falhado no cérebro, porque não tem explicação. É inoportuno, não era o momento certo. Você pode pensar sobre isso, falar em outros lugares, mas na frente do cara, disparar esse tipo de coisa, 2 discursos que não tem nexo. Ele falou em edição. Não sei se teve edição ou não, mas não teve nexo, não teve coerência. Foi uma coisa ofensiva e foi muito deselegante. É o que eu tenho para dizer. Todo mundo já falou, porque 5 minutos depois que isso foi para a internet, o mundo já estava se manifestando. Ué. Gente, nós que somos jornalistas, a gente não precisa falar sobre isso. É tão nítido. A opinião é a mesma de todo mundo, imagino aqui. Não sei se alguém pensa diferente, se alguém quer defender o Leão e o Oswaldo de Oliveira nesse episódio. Não, defender não, mas eu defendo a democracia. Eu acho legal você ter opiniões, você ter palavras, você conseguir colocar e expor o que você pensa e o que você acha. E o legal é você respeitar também o que a pessoa pensa e o que a pessoa acha. Foi deselegante no local que estava. E uma das coisas que pioram mais esse fato, que eu fiquei sabendo ontem, que eu liguei para algumas pessoas para saber como é que foi, e as pessoas que estavam lá, e fiquei sabendo que ele não iria participar. Só que aí ele falou, os treinadores brasileiros aqui, o Ancelotti falou assim, eu quero participar, eu quero trocar ideia com as pessoas que aqui estão, porque não era para ele participar. E ele foi lá e participou e ouviu, então isso demonstra a grandeza desse treinador. Eu confesso a você, e você falou uma coisa que eu e Denilson, na época, nós éramos contra. Eu era contra, sim, o treinador estrangeiro. Mas depois da qualidade que tem esse homem, do que ele fez, e a hombridade dele ontem, do que ele fez, do que ele presenciou, e ele ficou calmo na dele e não quis responder, foi embora, normal, como sempre. Então demonstra a grandeza dele. Então eu acho que foi bem-vinda a chegada dele aqui, sim, na seleção brasileira. E é legal você poder ver um cara acrescentar no futebol brasileiro. Agora, para o Leão e para o Oswaldo, fica a reflexão. Porque um momento inoportuno, um momento errado, e são 2 caras espetaculares. Eu não sei porque perderam. Eles perderam a sensibilidade, o time. Eles perderam tudo naquele momento, eu até entendo. Porque os treinadores brasileiros estão em baixa. Mas daí chegar a espetar um cara que veio aqui para acrescentar, esse foi o lado ruim. Eu acho que já passamos desse ponto, essa discussão, se um estrangeiro pode comandar a seleção ou não.
O Ancelotti chegou aqui e hoje ele é a estrela da companhia. Hoje ele é o cara que se sobrepõe a qualquer jogador convocado. Ele chama a responsabilidade, já perdeu para o Japão, foi criticado por isso, ganhou da Coreia, terminou o período de eliminatórias pelo Brasil. Acho que essa discussão ela já não existe mais. A questão é de competência. E muitos vão dizer o seguinte, se ele não ganhar a Copa do Mundo, que não foi vencida nas 2 últimas edições pelo Tite, que o Felipão não ganhou em 2014, que o Dunga não levou em 2010, que o Parreira não levou em 2006, não é? E assim vai. Então eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, há muito tempo o Brasil está batalhando por uma Copa do Mundo. E não é questão de só o técnico. Por que não ganhamos uma Copa? Porque o Brasil não conseguiu repetir o que fez lá em 2002. O técnico é um dos pontos, com certeza, a ser considerado. Edu Dracena, a gente sabe que foi um momento, é horrível você falar uma coisa assim na frente da pessoa. Poderiam ter discutido nos bastidores, trocado uma ideia, mas no palco, em público, não pegou bem de jeito nenhum. De jeito nenhum, Renata. Eu até fico decepcionado, até porque conheço esses 2 profissionais, tanto o Leão como o Oswaldo, já trabalhei com eles. Né, eu jamais imaginaria que eles poderiam ter essa atitude. É vergonhoso, sim, para nós. Eu acho que tudo que vier para nós aqui, para o futebol brasileiro, independente de treinadores, jogadores, a gente tem que pegar o lado bom. Porque esses treinadores já treinaram fora também. E lá eles foram muito bem recebidos, eu acredito. Né, trabalharam no Japão, foram na Arábia também. Então isso, você imagine esses treinadores indo para lá e sendo maltratados como eles foram, o Ancelotti foi ontem. Para mim, uma imagem muito negativa, porque ali também eles não representam todos os treinadores. Para mim, foi opinião dos 2, como o Ronaldo falou, respeito, mas não concordo com o que eles falaram, porque é uma coisa que isso acaba abaixando a categoria dos treinadores, porque temos treinadores, muito bons treinadores, muito mesmo, de muita qualidade. E quem sabe, de repente, chegando o Ancelotti, esses treinadores brasileiros possam aprender com ele. Quem sabe daqui 1 ou 2 anos a gente possa exportar treinadores para treinar na Europa. Então, essas coisas assim de querer abaixar o treinador da seleção brasileira ou o cara que está acima de você, eu acho que é muito ruim. Eu penso assim, se o cara está acima de mim, o que ele faz para estar acima de mim? Pô, ele trabalha, ele faz tudo, ele faz um monte de coisa. Então, eu vou querer ser igual a ele. Então, eu vou trabalhar mais, vou estudar mais. Então, é isso que eu penso, não só como treinador, mas também como jogador também. Olha, olhando o principal campeonato hoje no nosso país, que é o Brasileirão, a Série A, o primeiro colocado é um estrangeiro que dirige. O terceiro colocado é a mesma coisa. E o segundo é um brasileiro que tem 1 ano de carreira. Ali são todos experientes, com currículo, já fizeram muita coisa pelo futebol. Alguns estão empregados, outros não. Outros, não sei se ainda pensam em voltar ao futebol. Não sei se o Leão pensa em treinar ainda. Não sei se ele se manifestou sobre isso. Mas a questão toda, gente, é que você precisa se reciclar, você precisa o tempo inteiro melhorar. Não é porque você é o melhor, o Guardiola é um eterno estudioso, o Ancelotti é a mesma coisa. Aqui no Brasil, os grandes nomes precisam se organizar para que eles não fiquem para trás em termos de conhecimento. Porque não é só experiência, é olhar o futebol mundial. Então, Cicinho, hoje eu não consegui entender realmente por que eles fizeram isso ou se manifestaram dessa maneira. Se a ideia era defender os técnicos brasileiros, eles acabaram ofendendo os estrangeiros. Renata, e se nós, como ex-atletas, a gente sente vergonha, né, pelo discurso, né, imagine os treinadores, até porque teve o discurso do Fernando Diniz, que foi totalmente diferente, trazendo uma linha de raciocínio espetacular, né, voltado mais pensando nos atletas, no bem-estar dos atletas. Então, assim, não há dificuldade. Quanto tempo os treinadores brasileiros não passaram indo para a Europa para fazer, para aprender? Agora tem o melhor treinador do mundo estágios. aqui. Exatamente, o melhor. Eu, assim, quando eu estou do lado de uma pessoa que sabe mais do que eu, ou até mesmo igual, eu quero aprender. Não, olha, Ancelotti, como que foi a questão de você crescer do Milan, né, sair daquela equipe vitoriosa e chegar no Real Madrid? O que você teve que mudar? Então, é sempre aprendizado. Eu acho que a desarmonização facial do Oswaldo Oliveira não fez bem para ele, não, cara. Porque, assim, um discurso raivoso e de bairrista. Assim, eu também não concordo, achei deselegante. E o Ancelotti, assim, a elegância dele para ele se manter ali e ouvir de uma maneira, assim, cautelosa, sem esboçar nenhum tipo de reação, mostra ainda mais a grandeza dele. Então, não há problema nenhum em reconhecer que o cara é o melhor treinador do mundo. Então, é aprender com ele. E se amanhã vier o Abel, se amanhã vier o Jorge Jesus, vai ser bem-vindo, porque os caras são top. Não que no Brasil não tenha, mas não custa nada querer aprender, custa nada querer aprimorar.
Algum motivo tem para as pessoas buscarem também técnicos de fora. Alguma coisa está faltando por aí, para alguns pelo menos. Brasileirão, a rodada 32 vai aparecer aqui no telão. Calma. Precisamos testar os batimentos cardíacos antes. Ai, negrão. Bragantino e Corinthians abrindo a rodada. Vitória Internacional abrindo a rodada. Esporte e Juventude, muito. Abrindo a rodada. Logo mais 19h30, lá no Newton Santos, teremos o clássico Botafogo e Vasco. Seguindo, a gente mostra as demais partidas ainda hoje. Atlético Mineiro e Bahia na Arena MRV. Grêmio e Cruzeiro na Arena do Grêmio. São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro, 9h30 da noite. E amanhã os jogos seguem. O Fluminense recebe o Mirassol no Maracanã. O Ceará faz o clássico diante do Fortaleza no Castelão. E finalizamos a rodada com Palmeiras e Santos. Outro clássico no Allianz Parque. E agora, Cicinho, São Paulo é o assunto. São Paulo. Alguns desfalques, o DM continua cheio. Mas o problema maior é enfrentar o bom time do Flamengo. Treino aberto para a imprensa em véspera de jogo é coisa rara nos tempos atuais. Mas, pela movimentação que pudemos acompanhar, é difícil desvendar alguma coisa da escalação do Crespo para encarar o Flamengo. O que deu para ver foi a recepção do elenco para o Cédric, que chegou um pouco atrasado para a atividade, e um bobinho bem descontraído para aquecer. E aí foi só a movimentação começar para valer para o nosso acesso terminar poucos minutos depois. Meia hora. Esse foi o tempo que os jornalistas puderam permanecer no CT do portão para lá. Mas quando o bicho pega, os coletes são distribuídos e o Crespo posiciona a equipe em campo, aí não tem como. Câmera e microfone é da porta para fora. Mas a gente sabe que o treinador argentino terá Luciano de volta, livre de suspensão, para formar dupla de ataque com Lucas Moura. Voltar a marcar depois de um tempo, sempre um sentimento maravilhoso. Vamos que vamos, tem muita coisa ainda pela frente, vamos embora. São Paulo é sentimento. Outro que está de volta é o lateral direito Mike. E o Cédric, mesmo um pouco atrasado, conseguiu participar normalmente da atividade, recuperado de uma fratura no dedo do pé. Na zaga, Alan Franco está suspenso, assim como o lateral esquerdo Enzo Dias. Com isso, Patrick é o único jogador da posição à disposição de Crespo. Um provável São Paulo para encarar o Flamengo hoje na Vila deve ter Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Sabino na zaga, com Mike na ala direita e o meio-campo formado por Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio e Patrick do lado esquerdo. No ataque, a dupla formada por Lucas Moura e Luciano. Equipe que corre não joga nunca mal. Você tem que correr. E se corre, é difícil jogar mal. Depois, com talento, como chegar, sim. E coisas boas acontecem. Então, aí, fechadinho, como time, como grupo, agora recupera a gente. Temos ainda 2 jogos em 5 dias. Tem que recuperar energia, ok? Cicinho, pensando no Flamengo, tem alguns problemas, mas tem um elenco muito recheado. Como você escalaria o São Paulo? Você seguiria essa escalação, mudaria alguma coisa? Tem alguma proposta para o Hernan Crespo? Olha, a proposta é casinha fechada mesmo, porque o Flamengo dispensa comentário na questão ofensiva e defensiva também, né? E o São Paulo, no esquema 3-5-2, os laterais, o Mike até apoia um pouco mais, mas o Patrick já tem mais essa questão da dificuldade. Então, eu não teria problema nenhum em optar pelo Luiz Gustavo ali no lugar do Sabino e o Sabino na esquerda ali para bloquear realmente o ataque do Flamengo. Você transformaria um 3-5-2 aí, mas o lado esquerdo mais assim protegido, alto, mais forte, mais protegido. Então era a única alteração que eu faria e o resto estou de acordo, sim. E a volta do Luciano? O Luciano é o homem-gol do São Paulo, né, Renato? O Luciano e outra, em jogos grandes, decisivos, o Luciano tem aparecido bem, né? Ele deu uma oscilada essa temporada, mas é o homem-gol do São Paulo
Contamos também, né? O São Paulino conta com a boa atuação do Lucas Moura, que está voltando no seu ritmo de jogo. Então, é um São Paulo diferente daquele primeiro jogo na qual o Crespo deu a declaração que não é sempre que... ainda bem que não enfrenta o Flamengo todo dia. Então, uma condição diferente. Vai enfrentar agora. E outro vai contar muito com o torcedor ainda, de outros times. Então... E hoje é na Vila Belmiro. Seguinte... Vamos encarar logo. O Flamengo tem problemas na escalação, mas tem um elenco que compensa muita coisa. O time do Felipe Luiz se preparando para esse jogaço na Vila. O mês mais importante do ano para o Flamengo já começou, mas até a grande final da Libertadores, no dia 29, o rubro-negro foca suas atenções no Campeonato Brasileiro. O compromisso de hoje é contra o São Paulo na Vila Belmiro. Com 64 pontos, o Flamengo ocupa a segunda colocação, apenas 1 ponto atrás do líder Palmeiras. E para retornar ao topo da tabela, ainda depende do resultado da partida do time paulista. O Brasileirão falta muito ainda. Também tem um Cruzeiro que vem muito perto. Então, daqui ao 29, temos muito jogo primeiro. Então, temos que focar primeiro no Brasileirão para depois chegar muito bem. Eu acho que também depende do Brasileirão como a gente vai chegar na final. O técnico Felipe Luiz terá dor de cabeça para montar a equipe para o jogo de logo mais. Isso porque o Flamengo tem 5 desfalques confirmados. O atacante Pedro segue se recuperando de uma lesão no antebraço. Quem também está no departamento médico é Jorginho, com um problema na coxa. Situação diferente da de Léo Ortiz, que apesar de já ter condições de jogo, ainda tem limitações no tornozelo e vai ser preservado das próximas partidas. Além deles, Bruno Henrique e Everton Araújo estão suspensos. Por outro lado, Carrascal tem chance de atuar. O colombiano tem um edema ósseo na região da costela, mas treinou com o grupo e foi relacionado. O provável Flamengo então tem Rossi no gol, Varela ou Royal na lateral direita, na zaga, Danilo e Léo Pereira, e na lateral esquerda, Alexandro. No meio-campo, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, e no ataque, Luiz Araújo, Plata e Lino ou Carrascal. Que problema, hein? Olha esse time. Ah, beleza, não tem o Léo Ortiz, mas tem o Danilo. Ai, será que eu vou com Varela ou com o Emerson Royal, não é? Aí você olha o meio-campo ali. Ah, o Jorginho faz falta, lógico, mas tem o De La Cruz, né? Que aí aquela história. Vai lá Carrascal, Samuel Lino, Plata e Luiz Araújo. O Arrascaeta garantido. Ronaldão, não, pera, esse time... Você falou que estava desfalcado o Flamengo. Não, você... Imagine o Crespo chegando e falando assim, ó, nós vamos pegar esse Flamengo aqui que está desfalcado, não sei o quê. Eu acho... Aí os caras... Aí o Luciano e o Lucas vão falar assim, chefe, tá desfalcado mesmo? Dá uma olhada no meio de campo. Arrascaeta, Pulgar, ó, o De La Cruz. O substituto do zagueiro é da seleção. Não, a defesa tá horrível. Léo Pereira e Danilo. Meu Deus! O Crespo, na verdade, a preleição do Crespo não pode mostrar os jogadores. Solta a música pra ele, Negão também. Solta pra ele aquele segura. Aí, olha esse time. Você já tá com medo? Já mudou já a confiança? Não. Eu só acho desnecessário o Crespo colocar essa escalação no vestiário. Para não assustar. Fala pros caras, galera, nós vamos jogar assim e pronto. Porque se você for mostrar os caras aí... Não, tem que falar que o Bahia ganhou do Flamengo fora de casa, o Bahia jogando nos seus domínios. Tem que falar que o Santos, na mesma vila, ganhou, por exemplo, desse mesmo Flamengo, mas tinha o Neymar. O Fortaleza, Renato, ganhou do Flamengo. O Fortaleza ganhou do Flamengo? Por que o São Paulo não? Não, mas vai ganhar. Entendeu? Confiança, Cicinho. Confiança, chegou. Mas aquele jogo do Fortaleza, o Flamengo estava preocupado com outra coisa, né? Com a tal Libertadores. Aí chega na vez do São Paulo, estão preocupados em ser campeão. Eu falaria eternamente sobre esse jogo, São Paulo e Flamengo, atrativo, 2 grandes equipes, camisas, títulos, tudo isso. Mas agora... Não. Tenho que abordar o problema da rodada, pelo menos na minha vida. Vitória
Vitória e Internacional se enfrentam contra o rebaixamento. Ai, que realidade triste. Triste. Tá atrás de você, vai pra lá, tá atrás de 20 mil rubro-negros já estão com lugar garantido nesse confronto direto pela permanência. No 17º lugar, o Vitória recebe o Internacional, que aparece apenas 5 pontos acima, na 15ª posição. A gente sabe que um resultado positivo aqui pode tirar a gente da zona do rebaixamento por uma rodada. A gente ganhando, a gente fica 2 pontos também do Internacional, pode trazer ele para a briga com a gente. Então, o jogo de amanhã é um jogo muito, muito importante para o restante da competição. E desde a chegada de Jair Ventura, o Leão vem ensaiando uma reação no campeonato, com 3 vitórias em 7 jogos. Um aproveitamento de 42%, que supera os números de Ramon Dias no Colorado. Desde que chegou, o argentino só conquistou 37% dos pontos, com 2 vitórias e 3 empates em 8 jogos. Quarta-feira é uma final, então nos vamos a preparar. Le dimos mucha confianza al equipo, vamos a tratar de recuperar, vamos a hacer lo mejor y vamos a poner un equipo bien agresivo, bien competitivo como fue hoy. Para voltar de Salvador com os 3 pontos, o Inter tem que deixar para trás o mau momento como visitante. Já são 8 jogos sem vencer fora de casa, com 7 derrotas e apenas 1 empate. E para piorar, o time atravessa a maior seca de gols da temporada, sem marcar há 3 jogos. É seguir mecanizando, seguir intentando. Não tem outro jeito que seguir trabalhando. E com esta atitude e com esta finalizações, são de fora do área, são de córner, o que você quer, que vale um gol igual. Tem mais chance de ganhar que de perder. Para a partida, Ramon Dias não terá Mercado e Borré, que estão suspensos. Pelo mesmo motivo, Vitória não conta com Zé Marcos. Já o lateral esquerdo, Ramon, não joga porque pertence ao Inter. Também são desfalques no time titular o goleiro Lucas Arcanjo e o lateral direito Raul Cáceres, que estão lesionados. Quem está entrando está dando conta do recado. Espero que nesses jogos agora, que a gente tem mais uns desfalques, aqueles que entram, que venham a fazer o seu papel e que possamos sair vitoriosos. Edu Dracena. Palpite! Não é palpite. Comente um pouquinho sobre as estratégias de Vitória e Internacional. Vitória, jogando com a sua torcida, já perdeu pro Corinthians. O Inter não conseguiu ganhar do Galo em casa, empatou e agora é um desespero só. Até a alergia tá me saindo. Verdade. E o Vitória vem de 2 derrotas, Renato. Tem que pensar pro lado positivo também. Vem de 2 derrotas, né? Mas agora, o Inter faz tempo. Mas só que o Inter faz tempo, sabe por quê? Não faz gol. Para ganhar tem que fazer gol. 3 jogos sem fazer gol, o ataque aí do Inter tem que se posicionar melhor. Ter mais tranquilidade. Tá suspenso. Então, ter tranquilidade. Entendeu? Ô, Carboneiro, boa, vamos fazer um gol. Ué, mas foi reserva na última partida, só entrou no segundo tempo. Mas tem que ter chance, tem que fazer. Olha, Patrick. Aquelas pifadas que você sempre faz. Eu tenho uma ideia, tira a trave, porque 2 bolas na trave lá em Porto Alegre. Tira a trave. O problema é a bola, pelo jeito. A lâmpada. É que eu já pedi tantas vezes. Será que ele tá vendo o programa agora? Tá, ele acompanha, A lâmpada, mira. Ele acompanha. Aqui, ó, é hoje. Só hoje. Hoje é só o que eu falo. Vai, Alan Patrick! E vai Corinthians também, porque o Bragantino é inimigo do Inter. Gostei de você, menino. O quê? O que você gostou? Eu falo vai Corinthians de novo. Não, já falei uma vez, tá bom? Já não deu up? Mas quase surpreendeu, hein? Você tá todo feliz hoje? Duelo fora de casa, mas o Corinthians está confiante nessa sequência de vitórias, mesmo sem Hugo Souza, hein? O G7 virou realidade no Corinthians. O Timão está a 5 pontos do 7º colocado Fluminense e tem uma boa sequência de jogos em São Paulo para pontuar. Continuar sonhando com uma vaga na pré-Libertadores. A equipe de Dorival Júnior enfrenta hoje o Bragantino fora de casa. O goleiro Hugo Souza está fora da partida com um trauma na coxa. Por outro lado, o treinador conta com retornos importantes no meio de campo. Breno Bidon, Martínez e Ranielli estão de volta depois de cumprirem suspensão.
Segundo o clube, o Hugo não foi relacionado por causa da proximidade da partida do Grêmio com a de hoje. A ideia de Dorival é contar com o jogador 100% da coxa no confronto contra o Ceará no fim de semana. Teve ali uma dividida com o atacante da equipe adversária. E, bom, pra mim que sou carioca, eu falo Tostão, né? Mas a gente, aqui é que vocês conhecem como Paulistinha. Então, dói, né? Quem joga bola sabe que dói. Então foi isso que aconteceu ali, mas passa isso aí, passa rápido. Lembrando que o goleiro foi chamado por Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18 de novembro. Agora na lista de Dorival, o lateral esquerdo Hugo também ficou de fora, com lombalgia. André e Vitinho seguem machucados. O Corinthians deve ir a campo com Felipe Longo, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri, Maicon, André Carrillo, ou Martínez e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Um momento importante da equipe, acho que vem de uma sequência muito boa. Temos que aproveitar esse momento de confiança que nós temos para embalar a maior sequência de vitórias possíveis. O Red Bull é um time sempre muito complicado de enfrentar. Acho que a ideia deles de jogo é uma ideia muito interessante. Nós sabemos dos pontos fortes que ele tem, mas também sabemos da capacidade da nossa equipe, sabemos que é capaz de vencer lá, como já vencemos esse ano. As dificuldades do campeonato são muito altas. Não tem equipe que consiga repetir atuações dentro e fora de casa, raras exceções. Tem acontecido no campeonato, inclusive, muitas surpresas. E o Corinthians, eu acredito que ainda assim tem feito bons jogos aí fora. Depois do Bragantino, os duelos são em casa, contra Ceará e São Paulo. Destaque para o setor defensivo, já são 3 jogos seguidos sem sofrer gols. Desde 2017, isso não acontecia com o Corinthians no campeonato. Tem mais, em 34 jogos, sob o comando de Dorival, foram 17 sem ser vazado. Isso daí é um fato importante, independente das alterações que nós temos feito praticamente toda semana. Em momento nenhum eu consegui repetir de uma partida para outra a equipe. Não é só os 4, os 5 lá de trás, eu acho que é o time inteiro. É o que eu mais falo para nossa equipe, que os 11 jogam e os 11 têm que marcar. Acho que hoje em dia, se um deixar de marcar, já dificulta para todo mundo. E eu tenho cobrado muito isso da rapaziada. O Bragantino vem de 4 derrotas no Brasileiro. O meia John está de volta depois de cumprir suspensão. O volante Matheus Fernandes não joga, levou o 3º cartão. Eric Ramírez é dúvida, com dores na coxa. Assim, o recém-chegado Mancini pode ter em campo Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Alex Vinícius, Vanderlan, Gabriel, John e Juninho Capixaba, La Quintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha. Nós vamos ter que escolher bem a equipe que vai entrar diante do Corinthians. São jogos difíceis, decisivos, onde qualquer vacilo pode determinar a vitória ou derrota. E que o emocional da gente jogue favorável. Enquanto o Timão tenta manter o embalo para emendar a 4ª vitória, o Braga busca um fôlego para sair da turbulência. Dá uma olhada na situação da tabela aqui das duas equipes. O Corinthians venceu no final de semana, foi para a 10ª posição, tem 42 pontos. Aí, olha o Bragantino, tem a mesma pontuação de quem? Do meu Colorado. Só que o Bragantino tem uma vitória a mais, são 10 vitórias a 9. Então, para o Bragantino, esse jogo hoje é fundamental. O Bragantino está numa briga também contra rebaixamento. E o Corinthians, se vence o jogo, é a consolidação de um time que vem vencendo, que mesmo, por exemplo, contra o Vitória, não jogou tão bem, mas fez o resultado. O Charles foi lá e fez 1-0 e um resultado que foi fundamental. O Corinthians ganhou jogos importantes e com esse trio, Memphis, Yuri Alberto e Garro, é isso. O time joga melhor, o time tem mais qualidade, né, Rona? Menina da internet, não, você está demais. Eu sou menina do desespero. Eu percebi, porque você está elogiando muito, menina. Agora deixa eu falar uma coisa pra você. Ai, Dorival, prepara bem a equipe hoje. Por incrível que pareça, passou uma coisa despercebida dos seus olhos, menina Renata. O quê? Porque nós estamos já vencendo hoje. Presta atenção na pontuação. Olha lá, Coringão 42. Nós estamos batendo ali, sabe aonde? Olha lá, ó.
Libertadores, bebê. E 45 pontos é a garantia de que não será Essa é que é a rebaixado. garantia que eu quero. Porque o Corinthians, sempre falo que 12 vitórias é um número mágico na minha Isso. contabilidade dos últimos 10 anos, pelo menos. E o Corinthians tem 11 vitórias, iria para 12, dificilmente não vai cair. E aí, não cai. com o triozinho hoje, a tendência é... Agora, a verdade é uma só. O time do Bragantino, é o seguinte, em casa, ele dá muito trabalho também. E começou um campeonato muito bem. Mas acabou tendo aí, no meio do caminho, alguns problemas em que até mudou a direção e entrou o Mancini, que é um treinador que adora montar o time contra o Corinthians. Mancini, você adora jogar contra o Corinthians. Então, 3-0 pro Corinthians, eu vou antecipar já meu placar. Eita, vai já. Assim, rápido. Porque vai ser uma guerra Sem hoje. nenhuma pressão. Sem nenhuma pressão. E eu já sou fã de palpite. Se vocês querem dar palpite também do Inter, essas coisas, pode dar palpite. Não, mas não é a hora. Palpite, Inter, Você tá vitória. querendo queimar a largada em semana de Fórmula 1. Estou confiante, menina Renata. Uma vitória hoje do Corinthians. É isso. O líder do campeonato recebe o Santos também no modo desespero. E o Neymar, hein? Acho que o Neymar não vai, não, hein? Ou vai? Será? A 2 pontos da zona do rebaixamento, com um jogo a menos, em semana de clássico, os olhares estão em Neymar, que voltou a campo no último sábado atuando por pouco mais de 20 minutos. Vamos a precisar de ele e eu vou exigir mais de ele. Esse é o momento de Santos, me entende? E eu preciso de todos, de jogadores. A necessidade de ter Neymar em campo contra o Palmeiras esbarra na preocupação com o gramado sintético. A expectativa é de que o craque fique de fora do clássico e retorne contra o Flamengo no Maracanã. Eu quero a Neymar de aqui para terminar o ano. ¿Sí? Eu quero terminar este ano com Neymar dentro do campo. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda terá a volta de Souza, que cumpriu suspensão contra o Fortaleza, mas não contará com o zagueiro Luan Pérez fora pelo 3º cartão amarelo. De aqui à frente, sim, temos agora um jogo muito difícil, sabemos o que é o Palmeiras jogando em sua casa, mas vamos a preparar o jogo com nossa estratégia, com nossos jogadores. No outro lado do clássico, homenagens a Abel Ferreira, 5 anos de Palmeiras. Quando entrei a primeira vez nesta academia, foi aquela primeira palavra, aquela primeira frase que eu vi. Avante palestra, estão a ver ali? E foi daí que veio o grito. Palmeiras de Abel Ferreira, novamente finalista da Libertadores da América e líder do Brasileirão. Aliás, o clube postou em uma rede social que o Verdão está há 5 anos à frente dos rivais paulistas na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, mesmo período de Abel Ferreira. E os frutos são muitos. Agora tem seu camisa 9 na seleção brasileira. Um retorno para Vitor Roque após pouco mais de 2 anos. Estou muito feliz. Sempre é um sonho servir a seleção brasileira. Na verdade, não esperava, por mais que eu vinha fazendo um trabalho bem feito aqui no Palmeiras, mas não esperava. Sem Aníbal Moreno suspenso, o Palmeiras enfrenta o Santos amanhã em casa, visita o Mirassol fora e durante a data FIFA, no dia 15, na Vila, encara o Peixe em partida atrasada da 13ª rodada. 2 clássicos importantes para as pretensões do campeonato. É um jogo muito importante, temos que seguir trabalhando firme, com muita humildade e, se Deus quiser, sair com a vitória, que vai ser muito importante para nós. E uma mudança no calendário do Campeonato Brasileiro deixou o Vitória da Bahia irritado. Partidas da 37ª rodada entre Bragantino, que luta para não cair, e Atlético Mineiro, e Palmeiras e Vitória foram adiantadas para os dias 16 e 19 de novembro. Isso para que o Galo se prepare para a final da Copa Sul-Americana. Em aspas, o presidente do clube baiano, Fábio Mota, disse: "Estou revoltado. Atrapalhou Vitória por 2 razões. Colocou o Bragantino para jogar contra o Atlético Mineiro em um dia em que o Atlético Mineiro jogará com time misto. E colocou a gente para jogar com o Palmeiras depois da data FIFA, com o Palmeiras todo titular. A inversão só ajudou o Bragantino e o Palmeiras. Atrapalharam a gente bonito. Absurdo. Fiquei sabendo pela imprensa. O campeonato está desequilibrado. A gente já estava com tudo planejado. Viagem, tudo. Agora temos que mudar todo o planejamento."
Eu prometo que eu não vou falar mal de ninguém aqui, viu? Tá todo mundo bem na parada, na foto aqui comigo. Olha o time Jogo Aberto dessa quarta-feira com Ronaldo Giovanelli, João Pedro Sgarbi, Marco Aurélio Cunha, Capelanes, Cicinho, Chico. Só a vitória interessa hoje. Só a vitória. Que é isso? É vitória é o que eu desejo hoje. Edu Dracena, o rei das vitórias. É impressionante, não é? Cadê Everton Guimarães? Já está entre nós? Deixa eu mostrá-lo no telão aqui, amplificado, retumbante. Beleza, Cadê, gente? Vai, Moisés, solta, vai. Tchau, Everton. Cadê o Everton Guimarães? Tá cheio de Leão e Oswaldo de Oliveira aí, hein? Falando nisso, vamos dar uma olhadinha no que aconteceu. Que saia justa, hein, Everton? Que coisa feia. Porque já é feio falar mal pelas costas, não é? Quando a pessoa fala longe. Mas assim, o cara no palco ali ficou ruim demais. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado, nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Pessoas que poderiam ter ajudado o futebol brasileiro, porque participaram dessa trajetória toda desde 1958. Essas pessoas, a maioria delas, nunca tiveram a possibilidade de assumir cargos no futebol brasileiro, na própria CBF. Eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na seleção. Mas eu confesso a vocês que não tem jeito, tem que ser um estrangeiro, então eu torci para ser esse senhor. Torcia. Tomara! Inxalá! Nós cheguemos a ter, novamente, os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando, é claro, o Ancelotti foi embora, depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. Madre mia. E aí, Everton Guimarães? Renata, declarações inoportunas, deselegantes, né? O suco do recalque, o suco da postura antiética e o suco do que essas figuras representam hoje no futebol brasileiro. As coisas mudaram, o mundo está globalizado, a economia está globalizada, o papel deles também, o setor deles, o segmento que eles atuam também globalizou. O que me chama a atenção é que o Oswaldo de Oliveira trabalhou no Oriente Médio, trabalhou no Japão. Inclusive o Elton Novaes, que trabalha comigo aqui, me lembrou de uma história que, na oportunidade, quando trabalhava no Japão, inclusive defenderam por lá que ele fosse treinador da seleção japonesa. O Emerson Leão, que eu estou vendo muita gente poupar o Emerson Leão, mas foi tão deselegante quanto. Tão deselegante quanto. O Emerson Leão trabalhou. Esses caras ganharam petrodólares. Esses caras ganharam dólares, trabalharam no exterior. Naquela época eles defendiam o que eles defendem hoje. Outra coisa, isso que eles disseram vale só para treinador ou para jogadores também? Porque se o Leão diz que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país, vale para jogadores? Porque se é para treinador é reserva de mercado, ele defende reserva de mercado. Você sabe por quê, Leão? Que você está fora, Leão?
Você sabe por quê, Oswaldo de Oliveira? Que você aliás, Oswaldo de Oliveira, sinceramente, nós já conhecemos muito bem, porque você tentou agredir um repórter aqui em Belo Horizonte em 2018. Repórter chamado Léo Gomide. Você se lembra dessa história? Você tentou agredir. Então, nenhuma surpresa sobre esses ataques baratos e baixos que você fez. Agora, o Emerson Leão, você também, Leão, está sendo muito poupado. E você foi, assim como Oswaldo de Oliveira, vocês foram o suco do atual momento que vocês vivem na carreira de vocês. Recalcados, invejosos, deselegantes, antiéticos e, acima de tudo, irresponsáveis. Irresponsáveis com as declarações. E eu não gosto de desejar mal para ninguém, porque eu acho sempre que isso volta. Mas talvez, pela boca de vocês, saiu o suco da pá de cal na carreira de vocês. Porque eu, se sou dirigente do futebol, o Leão já disse que é ex, já faz tempo que é. Agora o Oswaldo de Oliveira, que ainda esperava uma oportunidade de ser treinador, eu não acredito que tenha um dirigente de clube associativo ou de SAF que escolha esta figura para ser treinador a partir de agora. Porque diante do que disseram ontem, para mim, pá de cal na carreira dos dois. Complicado. Agora, vamos a Marco Aurélio Cunha, porque realmente muita experiência ali em termos de treinadores, técnicos, pessoas que já fizeram parte do ciclo mais importante, talvez, aí de títulos, currículo, grandes clubes. E fazer isso na frente do cara, do técnico da seleção brasileira, que é um italiano, que foi praticamente aclamado. E esse tipo de discurso, na minha opinião, Marco, não cabe mais. Já ultrapassamos essa fase. Renata, eu trabalhei com os dois e tenho amizade com os dois e admiração, inclusive. Ocorre que foi inoportuno e desnecessário, né? Ter opinião forte, defender o treinador brasileiro, também defendo o treinador brasileiro, mas houve essa lacuna de competências e nós tivemos há pouco tempo o Fernando Diniz, que faz grandes trabalhos, mas às vezes não sustenta o alto nível. Teve o Dorival, que é um grande apaziguador, mas a seleção precisa talvez de mais imposição do que conciliação, muitas vezes. Então, a fase dos brasileiros não deu certo. É o momento de trazer um estrangeiro e o maior de todos seria ele, o Guardiola, os maiores do momento. Então, eu acho que foi desnecessário, foi um pouco desrespeitoso, o maior carinho que eu tenho pelos dois, mas não é necessário fazer isso. Eu acho que não foi elegante, não foi educado, dar uma manifestação tão enfática assim. Até porque eu trabalhei com o Leão no Japão, nós éramos estrangeiros lá. O Oswaldo chega a falar Inshallah, né, que é se Deus quiser em árabe. Tomara, ele trabalhou, tomara, se Deus quiser. Ele trabalhou lá na Arábia e trabalhou no Japão, no Kashiba Antlers, foi multicampeão lá. Ele era estrangeiro no Japão. Então, acho que é uma certa incoerência da gente não receber bem as pessoas. Eu fui muito bem recebido na Jamaica e no Japão. E me sinto até um pouco cidadão japonês, pelo que eu vivi lá, o amor que eu tenho pelo Japão. Então, a gente não deve fazer essas colocações. Eu acho que elas passaram do ponto. E quanto à carreira, os dois já tiveram uma carreira consolidada. Eles não precisam de mais nada. Então, acho que na idade que a gente está, às vezes, falar mal dos outros, ou do momento, ou de alguma coisa assim, não vale a pena. Não sei, Capelães, tem várias interpretações que eles mesmo proporcionaram. Mas me pareceu muita inveja. E outra coisa, será que não passou 10 segundos na cabeça que o cara estava ali no palco, que o cara ia homenageá-los, que ele é o técnico da seleção, que ele foi escolhido pela CBF para isso, quando vários brasileiros, desde 2002, estão tentando a Copa do Mundo? Será que não passou em algum minuto? Calma, não vou falar com ele aqui, de repente fala em outro lugar, fala no bastidor, olha, você é maravilhoso, mas é uma pena que brasileiros não puderam ter mais chance, não conseguiram uma Copa, enfim. Eu não consigo entender, Capelanes, por que isso? Olha, Rê, o doutor gabaritou, estava até acompanhando o seu comentário, gabaritou, o Everton gabaritou. Difícil você fugir um pouco de tudo que vocês falaram e do que os outros vão falar aqui, porque é uma cena deplorável, lamentável e diz muito sobre a realidade do futebol brasileiro. A grande verdade é essa aí. E além de todos os adjetivos, os piores possíveis que o Everton colocou, eu coloco mais um. Preconceituosos. Porque você pega a frase, eu adoro o Emerson Leão, sempre me dei muito bem com o Leão, mas que decepcionado com a conduta e com a postura do Emerson Leão, com a bagagem do Leão. Vem cá, ele diz claramente, eu não gosto de treinadores estrangeiros no nosso país. Tira a palavra treinadores. Tira, esquece. Eu não gosto de estrangeiros no nosso país. Isso é o quê? Xenofobia, preconceito, um pensamento raso,
que talvez lá atrás isso aí cabia, porque não tinha muita cobrança, não tinha aquele coisa do politicamente correto. E que bom que a gente busca evolução. Eu cometo erro todos os dias, talvez esteja errando agora. Só que a gente tem que parar para pensar quando termina um programa, termina uma ação, uma atitude fora, dentro da câmera, como que a gente pode ser melhor amanhã? E a gente tem que procurar evoluir, desenvolver. E esses caras que ficam bravos quando a gente aqui muitas vezes chama os caras de ultrapassados, como é que vocês não querem ser chamados de ultrapassados com esse pensamento retrógrado, com esse pensamento preconceituoso? Então, desculpa, ontem como brasileiro, eu me senti enojado com a postura de duas figuras que têm sim uma representatividade importante no futebol brasileiro e internacional, só que eles não representam, tenho certeza, a maior classe, ou pelo menos a maior parte da classe futebolística desse país. Duas vergonhas, Emerson Leão e principalmente essa figura que eu não tenho admiração alguma, chamada Oswaldo de Oliveira. Chico Garcia. Que coisa, hein? Eu estava até pensando, será que o problema realmente são os técnicos estrangeiros ou brasileiros, né? Porque eles fizeram questão de fazer essa divisão, o que é absolutamente inadequado. Porque eu estava pensando aqui, citados até pelo Dr. Marco Aurélio Cunha, o Fernando Diniz, que recentemente é campeão de Libertadores, o Renato Gaúcho, que chegou numa semifinal de uma Copa do Mundo de Clubes, o Rogério Ceni, que faz um trabalho brilhante no Bahia, o Rafael Guanais com o Mirassol. Será que o problema são os brasileiros não terem oportunidade ou eles que pararam no tempo? Então, não existe essa divisão que eles quiseram propagar. E o próprio Emerson Leão, que é um cara que tem uma história linda no Palmeiras, ele está vendo um estrangeiro ser o maior treinador da história do Palmeiras, vivenciando esse momento com 5 anos de clube, em mais uma decisão de Libertadores, disputando o título brasileiro. Aí ele vai e fala a seguinte palavra, carregada de rancor e ódio: eu não suporto técnicos estrangeiros. Eu não suporto. Faz questão de propagar preconceito, de ter orgulho disso. Isso, cara, me deu um constrangimento. Ainda mais porque o Ancelotti estava ali no palco, estava ao lado deles. E o discurso inflamado do Oswaldo de Oliveira também vai na mesma linha. Um desrespeito, também, concordo com o Capelães, xenofobia e, acima de tudo, uma estupidez. Porque a gente tem técnicos brasileiros competentes e técnicos estrangeiros competentes. Vamos parar com esse negócio de dividir o que é nacionalidade e o que não é. Existem técnicos bons e ruins. E os bons, eles estão trabalhando. Vocês não. Olha, há muito tempo estrangeiros jogam no Brasil, treinam no Brasil, participam de funções como preparação física, auxiliares. Nós temos inúmeros estrangeiros trabalhando no nosso país. Mas eu pensei até nisso ontem. A seleção brasileira masculina, foi a mais resistente em ter um treinador estrangeiro. Por quê? Porque fala outro idioma, porque é de outro país, porque não tem nada a ver com o Brasil, que é a seleção pentacampeã. E olha quantos anos, quantas décadas levamos para poder oportunizar que um estrangeiro, e pegamos o mais vitorioso. Falei isso na primeira parte, o cara ganhou títulos na França, na Espanha, na Inglaterra e no país dele, Itália, onde ele foi jogador, treinador, seleção italiana. Então, assim, o Ancelotti tem um currículo que poucos têm no futebol. Não era qualquer estrangeiro, não é qualquer estrangeiro. Não é qualquer um. E assim, não é que eles trouxeram uma tentativa, um cara aí... por exemplo, o David Ancelotti, qual era a experiência dele como técnico antes do Botafogo? Então, ele está aprendendo no Botafogo também. O Ancelotti chega consagrado. E é questionado mesmo assim. Aliás, o Oswaldo de Oliveira já deu outra declaração dizendo que foi editada a primeira fala dele. Foi. Mal interpretado. O grande problema são as edições e principalmente as edições mal intencionadas. Eu fiz um discurso de 12 minutos. Inclusive falei, porque ali era um evento de treinadores, e a pergunta que me foi feita foi sobre a situação atual do treinador brasileiro. Eu sou defensor de que os clubes e a seleção brasileira tenha treinadores brasileiros. Eu defendi até o último momento isso. Quando não tinha mais jeito, eu falei, se tiver que vir um estrangeiro, que venha o Ancelotti, que é o melhor de todos, em todos os tempos, maior ganhador de títulos, e espero que ele seja campeão o ano que vem da Copa do Mundo, e quando ele partir, outro brasileiro
volte para o lugar dele. Espero que não haja uma edição agora do que eu estou dizendo, porque foi assim que eu falei. As pessoas precipitam, botam o que querem para criar polêmica. Foi isso que aconteceu. Eu retiro o que eu disse sobre o Oswaldo de Oliveira. Porque agora eu entendi o que aconteceu. O Botox subiu a cabeça. Tá muito claro isso aí pra mim. Ele tá fora de realidade. O Botox subiu a cabeça. Chega. Brincadeira. Sgarbi, você que ainda não se manifestou sobre o assunto. Então, eu acredito que... vamos fazer um recorte. Essa palavra que você não gosta muito, vamos fazer um recorte aqui. 19. É moda, recorte, suco. É, moda, 19. Estrangeiro ganhando Libertadores sem dar sensação do Brasil. 20. Chega o Abel, ganha Libertadores. 21. Estrangeiro. 22. Aí chega o Dorival, ganha o Brasileiro. 23 estrangeiro. 24 estrangeiro. Esse ano, ou Felipe Luiz ou Abel. Então, esses caras, a grande verdade é que eu acho que eles estão totalmente mordidos. Eles estão, assim, desesperados, porque fica muito claro hoje no Brasil, e claro que tem bons nomes também. Felipe Luiz, um cara estudioso, está fazendo um grande trabalho no Flamengo. Rogério Ceni, um cara que faz um grande trabalho no Bahia. O próprio Renato Gaúcho, sempre que está empregado ali, faz um bom trabalho, apesar de que, querendo ou não se atualizar nas ideias também que hoje os estrangeiros trazem para o Brasil, pode ficar um cara com ideias mais ultrapassadas, mas eu gosto muito dele. Tem o Dorival, também um grande treinador. Só que esses caras, eles estão vendo que eles estão ficando para trás. E não é culpa do estrangeiro chegar no Brasil, gente, pelo amor de Deus. Tem que usar essa chegada dos estrangeiros, um treinador estrangeiro, ou estrangeiro, na verdade, na CBF, para vocês se atualizarem, para estudarem mais, para cobrarem a CBF também um curso melhor para vocês, de formação. Então, é uma mentalidade tão pequena dos caras de transferir a culpa para o estrangeiro. O estrangeiro agrega aqui no futebol brasileiro. Hoje, o futebol brasileiro é o quê? Sensação. No mundo, na América do Sul. Então, é um pensamento tão pequeno que eu tenho até pena, cara. Uma cabeça, assim, que tinha que ser totalmente diferente. Do Leão, que é um grande nome, do Oswaldo de Oliveira também, que tem história aqui no futebol brasileiro. Não precisava, achei lamentável. E temos aqui 3 ex-atletas que viveram muita coisa no futebol. Edu, você sentia muita diferença quando um técnico estrangeiro comandava? Você passou pelo Abel Ferreira, que é o exemplo mais citado atualmente, mas... É diferente o jeito que eles treinam dos brasileiros? Qual é a diferença básica? Porque eu queria entender isso. É conceito, é treinamento, é diálogo, é formatação tática? O que é? É claro, Renata, você também não pode generalizar, né? Todos, tanto brasileiro como o pessoal que vem de fora, todos são bons e outros são ruins. Então eu entendo assim, quando o Abel chegou, foi o primeiro treinador que eu tenho contato realmente ali, fora ser jogador de futebol. Então, eu vi o dia a dia dele do trabalho. O que era? Ele chegava às 8 horas da manhã para o treino ser à tarde. Então, ele ficava na sala dele junto com a sua comissão, estudando, olhando o jogo, né, vendo o que pode fazer no treinamento, o que eles vão fazer para determinado jogador. Então, individualizando treinamentos, tanto para a parte defensiva como para a parte ofensiva. E isso, depois eu fui ver que alguns treinadores brasileiros não faziam isso. O treino era à tarde, eles chegavam às 11h30 da tarde ou meio-dia para chegar a almoçar no clube e para depois dar treino. Se trabalhava em casa? Não sei, mas pelo menos ele estava lá estudando, entendeu? Então, e isso foi mostrado no dia a dia e nas conquistas. Então, eu entendo assim, essa coisa assim de divisão, para mim, é muito ruim. Eu vejo que quando o cara é bom, eu quero ser igual a ele ou melhor do que ele. E o que ele faz para ser bom? Pô, ele faz isso, então eu vou fazer igual ou até melhor. Então, aquela coisa de você querer diminuir as pessoas, eu não gosto disso. É uma coisa, assim, lamentável. O que eles deram a declaração ali, isso não reflete na classe de treinadores. Foi 2 opiniões de 2 pessoas que trabalhei com eles, né, como treinadores, foram meus treinadores. Eu acredito que, de repente, conhecer no dia a dia ele é totalmente diferente do que eles falaram, mas passou um recado, assim, de rancor, sabe? Daquela coisa de, pô, os caras estão lá e nós estamos aqui. E não é, cara. Acho que a gente não tem que dividir. A gente tem que somar e tentar melhorar o futebol brasileiro. Tanto para jogadores como para treinadores. Porra, só uma correção, 2 segundos. Eu não citei o Diniz também, né? Ganhou Libertadores, é um cara que eu também admiro bastante. Que é outro que tem uma mentalidade de estudar, estudiosa. É um cara que eu admiro bastante também. Que teve chance na seleção brasileira e não rendeu, né? Infelizmente, porque o Diniz, todo mundo fala que ele precisa de tempo. Que ele é um cara que precisa organizar o seu time e tempo no futebol brasileiro não existe, é uma pena, né? Estamos na internet com o debate Jogo Aberto. Cicinho, e aí? Essa história tá rendendo, hein? De publicamente, na frente do técnico da seleção brasileira, o italiano Ancelotti, os caras criticarem a presença dos técnicos estrangeiros aqui. Que coisa, hein?
o preço da deselegância, né, Renata? O comportamento, né? Isso, hein? Hã? Parece até nome de livro. É porque eu tô aprendendo contigo, Chico. Eu tô buscando umas palavras aí. Cicinho, não vai muito mas para por aí, não, também. peraí, Cicinho, que aí é um problema, viu? Cruzar a ponte. É, assim, tá numa fase boa, tá numa fase boa. É lamentável porque, assim, dois treinadores vitoriosos como eles, não havia necessidade de expor dessa maneira, né, um discurso bairrista, né, um discurso raivoso. Então, é algo que envergonha nós que somos ex-atletas e que eles entendam que, nesse momento, é até bom, imagine, o Ancelotti vindo, o Abel nessa fase, o Jorge Jesus que passou por aqui, você abre também a questão da visibilidade dos treinadores lá fora. E isso faz com que treinadores brasileiros também sejam vistos de outra maneira lá fora. O Campeonato Brasileiro, onde está girando muito dinheiro, é normal a vinda de grandes treinadores, a vinda de treinadores ganhando muito, até porque nós vemos atletas assim também, o futebol brasileiro mudando muito. Então, foi de uma maneira assim deselegante desses dois treinadores. O Oswaldo já se pronunciou aí, deveria ter reconhecido o erro, e aí entra na questão de edição. Não houve nada editado, Oswaldo, e sim o seu discurso foi um discurso deselegante, e eu imaginei, né, no papel do Ancelotti. Ele poderia ter saído dali e não ter participado, mas ele totalmente elegante continuou. Então, assim, lamentável a situação, Renato. Olha, eu sou uma pessoa que, por trabalhar tanto tempo no futebol, eu admiro muito quem expande fronteiras e tem essa capacidade pelo talento e pela competência. Caso do André Jardine no México, super bem falado, como foi o Felipão no Chelsea. Não vou nem falar de seleções, falando de clubes. O Luxemburgo teve uma chance de ouro, você sabe bem, no Real Madrid. Só que é muito pouco se a gente pensar, eu trabalho há mais de 20 anos com futebol e são esses que eu posso falar, pelo menos, mas o mundo árabe, mundos mais não tão reconhecidos. Agora, na minha opinião, o Filipe Luís está preparadíssimo para trabalhar no futuro, assim que ele não quiser mais ficar no Flamengo, na Espanha, por exemplo, onde ele foi muito bem considerado no Atlético de Madrid. O Rogério Ceni, se quiser, é um cara que poderia ter. Então, o Felipe tem o idioma, né? Temos o Silvinho também. Silvinho já está trabalhando na seleção da Albânia. Acho que ainda vai ter mais oportunidades. Maluco ali. O Felipe tem idioma, né? Ele fala inglês e espanhol. É importante. Se você tem esse sonho, você precisa também melhorar. O Ancelotti é um que tem que estar estudando também, tem que estar se empenhando nisso aqui no Brasil e parece que está. O filho dele fala muito bem já o português. Ronaldão, e aí? Então, o Chiquito falou que o Silvinho está falando inglês e o quê? Não, o Felipe Luís. Fala inglês e espanhol. O Silvinho está falando o Silvinho também é um multi. O Silvinho fala espanhol, fala o idioma lá da Barcelona, fala italiano. De Barcelona fala italiano, catalão, ele fala italiano, ele fala inglês. É no detalhe, Tem um que é muito assim, na minha época ele não abria a boca. A gente falava Silvinho, mas não evoluiu, não é legal? Então, isso é bom, é isso que eu tô querendo dizer. É isso que eu tô querendo dizer. Evoluiu, bebê. E agora vamos à Vila Belmiro, para falar de São Paulo e Flamengo. Eita! Que mistura, tá no templo sagrado do futebol para ver um jogo diferente, hein? Não tem a presença do Peixe, mas tem São Paulo, tem Mengão, tem Crespo versus Filipe Luís. Boa tarde. Oi, Renata. Boa tarde especial para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. É até esquisito, né, esse cenário, mas não é para falar de Santos, é para falar, então, de São Paulo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor em busca ali de uma vaguinha, por que não, no G7, na pré-Libertadores, o Flamengo nessa briga aí pelo título, ponto a ponto com o Palmeiras, né? Então, vamos falar um pouquinho também em relação ao time, porque o técnico Hernan Crespo abriu ontem o treinamento lá no CT da Barra Funda. Deu para ver muito pouco, né? São só aqueles 15 minutos de imagem, mas o que a gente tem certeza é que o lateral Cédric, então, tá de volta, né? Ele tá recuperado aí de uma fratura no dedo do pé. E aí o Luciano também volta de suspensão, assim como o lateral Mike. Aí tem suspenso o Alan Franco e também o Enzo Dias. O Patrick seria o substituto imediato do Enzo Dias, mas o Crespo pode também improvisar ali no setor. Vamos ver o que ele vai armar para essa partida. Agora, o Flamengo tem uma grande novidade. Carrascal foi relacionado. A torcida rubro-negra estava apreensiva, principalmente com a proximidade da Libertadores, porque ele teve um edema na costela. Mas, ao que tudo indica, tá tudo bem com o jogador. Ele vai ser reavaliado e aí, minutos antes, a gente vai saber se ele vai ou não para o jogo. O Flamengo que tem vários desfalques para essa partida, no total 5. Bruno Henrique suspenso pelo terceiro cartão, o Everton Araújo suspenso porque ele foi expulso, né,
Pedro com aquele probleminha no braço ainda está fora, Jorginho problema na coxa e Léo Ortiz no tornozelo. Felipe Luiz tem banco, tem elenco. E olha, Renata, antes de entregar para você, queria saber uma coisa. Estava vendo ontem um jogo aberto e aí vi o Sgarbi falando que ele é flamenguista nessa reta final, né? Ele é Flamengo desde que nasceu, pelo menos nessa reta final do campeonato. Como você pode ver aqui atrás de mim, a movimentação ainda é muito tranquila, mas eu já peguei aqui para o Sgarbi, vou levar aí para o estúdio um chapéuzinho do Flamengo para ele passar essa reta final de temporada. Ele vai descobrir o hotel da Renata. Esse chapéuzinho aqui me faz o Pix, viu, Sgarbi? Ô, Tati, tá com nós ou tá com eles, velho? Não, olha, eu acho que você foi intimado ao vivo. Vai ter. Não, mas eu posso falar que nesse final de ano... E aí, o que o seu coração tá pendendo pra que lado hoje, especificamente? Esquece o resto da vida, só hoje. É difícil esquecer o resto da vida, no modo geral. Porque, né? na verdade, o Flamengo pode conseguir resultados ruins em outras ocasiões ainda. É, difícil, né? Mas a Tati é minha parceira. Tati, o meu coração nesse final de ano é meio dividido, né? É tricolor, só que deixar também... você falando com ela Ele tem aqui. Mengão também aqui, né? Meu coração, né? Vai torcer pra quem hoje, irmão? Não, Você vai torcer pra quem hoje? Hoje é São Paulo, tem que ser São Paulo sempre, né? Tem que ser... Aí, ó, mas a Tati já tá ali, torcida amiga, então é São Paulo Torcida sempre, amiga. São Paulo sempre. Mas se o Flamengo... Tô torcendo pro Flamengo no Brasileiro e na Libertadores, deixa isso muito claro. Não tô só assim pra ganhar. A sorte, Tati, é que ele é elegante, não é? Ele é respeitoso, diferente de outros por aí, né? Ô, Juvena, você não tem um beijo pra dar pra uma Tati. corintiana? Ó, a nossa Tati Tavares acompanhando tudo lá na Vila Belmiro, ligada nesse jogo. Aliás, doutor Marco Aurélio, o senhor está preocupado, está tranquilo, porque o São Paulo ganha do Bahia em casa e depois supera o Vasco. Segura na mão. Segura, doutor. Segura. Olha o time de São Paulo aí, ó. É tanta disparidade assim, gente? Quase nada, não. Não. É que na lateral esquerda, o Enzo Dias está suspenso, o Wendel machucado, é um problema aqui pro Hernan Crespo, não é? Tem que ver o que ele vai fazer no time, como que ele vai mudar. O Cicinho até deu uma sugestão, né, Cicinho, para quem não acompanhou. Agarrar no terço? Exatamente. Não, colocar o Sabino ali para fortalecer mais e o Luiz Gustavo no lugar do Sabino. Aonde, Não tá Coloca três homens na frente do gol. no lugar do Patrick. Não, lateral? eu queria que vocês prestassem atenção nos laterais do São Paulo. Assim, com todo respeito aos meninos, né, que estão começando a carreira e tal, mas assim... Que é isso, Chico? Pô, Não, é porque eles são muito jovens para o poderio das alas do Flamengo. Então põe o... Coloca Põe eu ali pra jogar, que sou velho. Não, mas você, você é craque. Cicinho, você é instituição, Cicinho, é outra categoria. Obrigado. O Chico tá de brincadeira. O que você quer fazer? A vaca, a motivação? Não, que isso aqui? Eles estão até com cara de assustado. Eu quero pedir uma salva de palmas. Nosso comentarista em 2048. E ó, a seleção brasileira tem que estar em breve, monstro. Ferrarese, ó, a zaga é boa, São Paulo, Tá hein? pendurado, viu? Tá o quê, menino? 2 cartões amarelos. Mas tá tudo bem. Isso daí tá tudo bem. O jogo é Moeda, monstro. Sabinão tá jogando muito também. Aí, ó, não passa nada. Tá jogando muito. Marcos Carlos, pelo amor de Deus. Aí, ó, Mike Base. Bom de bola, Mike. Mike Base. É o nome dele, Mike Base. Bobadilha, meu Jesus. Vamos, Bobadilha, pelo amor de Deus. Pablo Maia. Mike Base. Juvena também, Tem a bom paulada, jogador. né? Paulo Maia bate de fora da área, hein? Bom jogador. Marcos Antônio, Ancelotti. Muito bom jogador tá aqui, também. ó. Seleção e o Patrick, Não, é que o Patrick, ele teve a oportunidade, pode ser a chance dele de dar a volta por cima do São Paulo. Claro. Justo contra o Flamengo. Aqui, ó, palmas também pro Lucas, palmas pro Lucas. Tá jogando nada. E ó, uma informação pro telespectador aqui, tem gol do Luciano hoje, que é nosso camisa Palma 10. pra ele também. Palmas pro Luciano e Hernan Crespo aqui, palmas pra ele. Você tá tricolor. brincando. Quero ver. Agora, Sgar, fica aí porque eu tenho uma boa notícia pra você. O Flamengo está Olha só. Fica aqui, bebê. O Léo Ortiz não joga, mas tem o Danilo convocado pelo Ancelotti. Nossa, o Léo Ortiz não joga, vai jogar só o Danilo aqui. Beleza, não, tá de boa. Ó, aqui o Jorginho tá fora de combate, mas tem o De La Cruz. Nossa. O Arrascaeta, infelizmente, está ótimo. Tá 100% e tá voando. Não queria falar, mas falei. E aí, aqui ele pode escolher ou o Carrascal, que ainda era dúvida, não é? Ou o Samuel Lino, Plata e Luiz Araújo. Chora coração pra você. E aí? Renata, tá parecendo que eu sou São Paulino? Por quê? Porque eu tô mais confiante no São Paulo do que no Flamengo. Claro, né? Você tá torcendo pro São Você não tá Paulo. confiante, você tá confiante que o São Paulo vai vencer o jogo. Você tá desesperado pro São Paulo ganhar o jogo vai ganhar o hoje. jogo hoje. E outra, o Fortaleza ganhou desse time, gente.
Será que o Everton Guimarães também... Esse time sabe Será que Everton Guimarães está confiante no São Paulo hoje? Quem é o primeiro? Everton, aqui não é questão de confiança, que tem muita gente torcendo, não é? Quem é palmeirense, tipo o Edu, torce por um tropeço do Flamengo. O problema é todo esse, né? Ô, Triquinha, vem cá. Vem cá. Sobrou pra mim de novo. Chega velho. perto. Podia fazer a Chegue comparação, perto né? de mim. Ô, Triquinha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu sou aqui a única figura com cabedal, com musculatura. Que isso? Tá grande, né? Pra te dar uns conselhos. Tá. Pra te dar uns conselhos. Então é o seguinte. Você sabe que quem no Brasil hoje se parece com o Crespo, esse alguém sou eu. Então eu sou eu que posso te dar um conselho. Não, esse aí é outra coisa, é primeira coisa. queijo. Eu vou te ensinar, por causa de experiências com Cruzeiro e Atlético, te ensinar como não perder. Aliás, o Cruzeiro ganhou uma e empatou a outra. O Atlético tirou os caras da Copa do Brasil. Foi só isso. 2 jogos, o Atlético... O Inter empatou eu tenho lá. cabedal pra te ensinar. O Inter empatou com o Flamengo lá, coisa viu? que você tem que fazer... A primeira coisa... Ronaldo, não é possível, cara. Você tá falando aí, mas o Inter empatou com o Flamengo lá no Rio, velho. Conversando com o Triquinha. Eu tô conversando com o Triquinha. Não é Corinthians. O Grêmio também Então é empatou o seguinte, Triquinha, presta atenção. A primeira coisa que você vai fazer, garra no terço, irmão. Garra, então segura. Pega na sua parecida pra ajudar e tal. Segura na mão de Deus e vai, porque não vai ter jeito. A Arrascaeta já me ligou e falou que hoje ele vai fazer 2. Logo o jogo ficará 3-1 para o Flamengo. 3-1 Flamengo. Desculpa, mas é a verdade que precisa ser dita. Já palpitou. Cara, aí tá de brincadeira, né? Não é possível. Eu fiquei escutando tanta besteira assim. O cara falou que ia me dar dica, falou só pra segurar na mão de Deus. Pô, o cara tá... Eu prefiro pegar dica com a Renata que empatou lá no Rio, é isso aí. Eu seguro todo dia. A Renata empatou lá no Rio, só tomou 2 no do Beira-Rio futebol, depois. não sei, tá meio estranho. O Cicinho vai falar daqui a pouquinho sobre São Paulo também. Chico Garcia. E o pior é que já é 7 da noite, assim, direto. O impacto já é na primeira leva. A noite promete. Não. Depende do quê? Depende do quê? Promete, às vezes cumpre. Ai, ai. Cícero João, você que é o mais motivado do trio São Paulino do programa. Você que é o que mais coloca fé, expectativa. O São Paulo hoje, se quiser superar o Flamengo, tem que buscar qual caminho? Vai ter que procurar outra. Confiança, Cicinho. Até porque o Cicinho fala que o Flamengo vai ganhar tudo esse ano, né? Então, assim, quem defende tanto o Flamengo... ia ser campeão Libertadores. Mas tudo não significa que são todos os jogos, entendeu? Agora você vê. Então, eu acredito, assim, que o São Paulo possa surpreender, porque não é possível que o Crespo não tirou lições do primeiro jogo, na qual ele colocou o Flamengo como uma equipe imbatível. Então, eu acredito que o Crespo tenha um estilo de jogo apropriado para hoje para parar o Flamengo. Você acha que o São Paulo pode entregar o jogo pro Flamengo? Não tem porquê. É profissionalismo, irmão. É que o São Paulo... O São Paulo tá na briga por vaga. A gente tinha tudo para derrubar o Corinthians em 2004, O Chico não deu Garcia, banco. ano passado, usou um termo aqui no programa que eu vou copiar, mas dar o devido crédito. O São Paulo, temporada passada, foi um desistente na temporada. Lembra disso? Sim, e esse ano também. Não. Mas só que o São Paulo já estava classificado para Libertadores. Aí que você se engana. Ele estava classificado para A vitória Libertadores. sobre o Vasco mudou. Os Ele caras São Paulo estava. entregarem o jogo pro Flamengo pro Palmeiras ser campeão. Não, o São Paulo vai perder sem querer entregar. O São Paulo tem um objetivo. Libertadores. Lutar o máximo possível para Libertadores. Sabe que é difícil. Mas assim, o ano agora passado, já é G7. Então, o ano passado, o São Paulo já estava classificado para a Libertadores. Por isso tirou o pé. Aí surgiu o Corinthians com aquela vitória, todo empolgado. Mas aí o que acontece? Dessa vez não, o São Paulo só tem o Campeonato Brasileiro para chegar na Libertadores. Então o quê? É faca nos dentes e ir pra cima do Mengão. E hoje é taca tricolor. Larga a mão de enrolar e fala aí do Crespo que você falou. Que isso? Você falou pro Crespo fazer hoje? Fala de novo. Eu não falei nada. Você falou que o Crespo tinha que fazer o quê? Não, o Crespo hoje ora bastante. É que a gente, Cicinho e doutor, a gente, claro, que vai torcer pro São Paulo, mas se o São Paulo não ganhar a partida, a gente vai ficar muito triste, né? Torcendo contra o próprio time. Os caras mentalidade pequena. Eu só tenho uma coisa pra te falar. Se o São Paulo não ganhar hoje, é porque eu tenho que olhar a tabela, infelizmente. Eu tô odiando a tabela. Mas é aquela, sabe aquela história? Tipo, nem fazer a lição de casa todo dia, não é? O pai e a mãe não falam isso. Torcedor Nutella. Se o São Paulo não ganhar do Flamengo hoje, o Corinthians ganhar do Bragantino,
Bragantino passa o São Paulo Corinthians. Então, São Paulo é pra ganhar porque essa beluga vai Aliás, ficar eu tô meio assim, eu não lembro direito da tabela. A gente não podia ver a tabela de novo? Pode. O São Paulo tem 44 pontos. O problema do Corinthians é esse. O Corinthians tem 42 pontos na tabela. Olha só, o Corinthians... Ó, aqui, ó. Hoje o saldo do Corinthians é -1, saldo do São Paulo é 2. Toma, Ronaldo. Não é? Aí o Corinthians vai passar, o São Paulo se 45. vencer e o São Paulo perder, não é isso? Mas o papel do Corinthians é tirar a vaga de quem vai pra Libertadores pra depois passar vergonha e não entrar. Vocês estão vocês estão passeando desde quando, rapaz? É atrapalhar. Ai, que lascate, sim. Não, gente, agora todo mundo tem interesses diferentes, mas interesses no Campeonato Brasileiro ou não, Marco Aurélio Cunha, não dá pra brincar mais. Vaga na Tá Libertadores. vendo, Ramon Dias? Até assustou. Vaga na Libertadores é calendário, é dinheiro. Apesar de que o Morumbi tá sempre alugado, eu não sei se Agora a Dua Lipa. Passei lá de manhã, tá fervendo. No Corinthians tinha o Dua Lipa e vocês têm a Dua Lipa. Se entrar na pré-Libertadores, vai ter datas já ocupadas em janeiro, fevereiro. Solta, legal. Essa é a minha preocupação. Mas eu vou querer muito ver o São Paulo. Olha quem vai jogar no Morumbi. Olha quem vai jogar no Morumbi, olha. Dua Lipa, bebê. Ô, doutor. Hoje tem gol da Dua Lipa? Hoje tem gol da Dua Lipa hoje. Ai. Ui. Ô, bebê. E aí? Capelanes, o São Paulo não vence mesmo hoje? Imagina. Ganhamos. Então é melhor nem descer. Pra quem vai pra baixar? Amanhã, vem cá, vocês podem me cobrar no programa aqui. Eu tenho falado pra vocês me cobrarem. Ninguém me cobra porque eu tenho acertado. Vai ser um pau Hoje vai do descer pra Flamengo baixar. em cima do São Paulo hoje na Vila Belmiro. Mas o burro tá falando, O burro. São Paulo não vai nem fazer força. O São Paulo, você acha que o São Paulo tem interesse em ganhar pra entregar Vai ser o quê, brasileiro meu? pro Palmeiras? O burro vai voar. Interesse tem, não sei se consegue. inocente. Possibilidade, né? Bebida Renata, pera um pouquinho, bebida Renata. Segura um pouquinho, segura. 2 passos pra trás. 2. 1, 2, mais um. Tem uma mensagem pra você dar lá na telão. Alô, Patrick? De onde? Olha lá. Xiii, quem é aí, bebida? Renata Fã, segura o tchau. Sabe de nada. É Bahia, Brasil, é Nordeste. Um beijo, meu amor. Aqui é Vitória. Dentro de casa ou fora, que manda somos nós. Vitória. Sabe não, Renata, eu gosto muito. Segura o tchan. Ai, meu Deus. Obrigada, contagem. Vai, Gabi, vai, Só que é Gabi, o seguinte, pode ser que amanhã tenha uma respostinha também. Vai, faça o burro. Inxalá. Vai ter volta, seus sacana, seus pilantras. O que é? Danado. Só de vez em quando. Vamos começar a palpitar e o primeiro jogo será Bragantino e Corinthians. Edu Dracena. Bragantino e Corinthians. 1-0 Bragantino. Chico Garcia, sem familiaridade. 2-0 Corinthians. Cicinho. Número 10 vai fazer 2 gols. John. 2-0 Bragantino. E o 10 do Corinthians, não? Não vai fazer gol? Capela. Não fez até hoje? Na terra da linguiça da Bragantino. 2-1. Marco Aurélio Cunha. O Bragantino, para mim, é a grande decepção esse ano do Campeonato Brasileiro pela estrutura que tem. Verdade. Então, Corinthians 1-0. Doutor, eu não me engano. Quero mandar um beijo aqui pra corintiana Maísa. Que Maísa? Corintiana, tá? A Maísa, atriz. Seus sonhos de consumo, né? Rapidinho. Corintiano é da hora. Sabe o crush? O E vai crush. ser, é da hora. E vai ser 2-1 pro Corinthians esse jogo. Eu chipo. Esquece dessa beleza. Será 2-1 pro Timão. Aí, ó. Aí eu tô É isso, 2-1 pro Timão, igual. E você, Rona? Eu fiquei com medo. O trio, né? Vai fazer o gol, né? O trio 3-0 pro Corinthians do trio. E agora O Yuri vai São perder o Paulo cinco, e Flamengo, Edu Dracena. 2-2. Chiquito. 2-0 Flamengo. Cícero. Inxalá
3-2 São Paulo. Nossa Senhora. Capela. 3-1 Mengão. Marco Aurélio Cunha. 1-1. Sgarbi. Vitória do São Paulo, desculpa. Quase confundi aqui. Vitória do São Paulo. 1-0 goleada tricolor hoje. Gol do Luciano. Ronaldão. 3-0 pro Flamengo e o Saci tá aqui. Hoje o Saci tá lá. Inter e Vitória, 3-0 pro Vitória. Calma, e o Saci eu nem tá palpitei ainda. Você esqueceu que eu tenho que palpitar pra São porque Paulo e o Saci Flamengo. tá querendo correr, ó. Quero nem correr. É com uma perna. Vai tropeçar. Tá difícil, esse Saci não tá bem nesse Brasileirão. 2-0 pro Flamengo. Inter e Vitória. Vai, Inter e Vitória. 3-0 Vitória. 2-0 Vitória. 1-1. 1-0, 1-0 Vitória só. 2-1 Vitória. 2-0 Vitória. Marco. 1-0 Inter. Cara, Te amo, doutor. E aí, Sgarbi? 2-0 Vitória. É hoje? Vai, você vai. 0-0. Eu não falei nada, eu só agarrei na mão de Deus. Tá bom o programa. O Neto tá chegando, o Neto que encontrei no corredor hoje, Neto. Vai lá, bom programa e é isso. E bom jogo pra mim. A capitã mandou.